Olá, boa tarde, né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Então, hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos. Aí eu vou colocar o PDF aqui já para nós. É que ele não entrou. Então, nós paramos na seção 3, tá? E aí nós íamos iniciar o parágrafo 5, que é esse aqui. A gente estudou... Deixa eu só colocar essa parte para cá. Eu consigo. Eu sou o único que pode apresentar os milagres, e a gente foi até esse pedaço, né? Daí, ó, de fato, só o erro é vulnerável, tudo isso nós estudamos. Aí agora a gente vai pegar os 5 aqui. Espera aí. Então ele diz assim: o erro. Ó, espera aí que tem chegando alguém aqui, espera aí. Um instante. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo, né? Então, continuando aqui, ó. O erro, deixa eu só colocar aqui, ó. Acho que vai entrar mais alguém. Soltar. Um instante, eu tenho que voltar. Alexandra, amém? Boa tarde, Alexandra. Boa tarde. Eu não trabalho, mas você me escuta. Boa Legal. tarde. Então, ó, só para a gente dar ideia, né, para a gente não se perder, ó, o parágrafo 3, né, seção 3, é expiação e milagres. Então, nós estudamos, né, o 1, o 2, ó, a gente viu o 1, o 2, o 3, o 4, agora vamos ao 5, né? Então, fala assim: o erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre poderia resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino, onde achares adequado. Mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. O espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o espírito. Portanto, tu és em estado de graça para sempre. Aqui, ó, era aí que, aí ele fala assim, ó, a expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projeta isso para os outros, tu as aprisiona, mas só na medida em que reforças erros que já tenha feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as distorções e os liberta da prisão. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na coisa. Fala assim, né? O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. O que vocês entendem que é a palavra erro? As nossas ilusões, não? É um bom exemplo. As ilusões, a falta de alinhamento. Ver as coisas de Também. forma não alinhada, não correta, não certa, né? Também a gente pode entender que o erro é toda vez que a gente está em sofrimento. Sim. É que assim, fica mais fácil, né? Não que tudo isso que você falou, mas a ideia, o sofrimento, ele é como se ele fosse o título, né? Né? Embaixo tem isso que você comentou, né? A gente se sente desalinhado, não sei o que lá. O sofrimento para nós, eu acho que ele abrange mais coisas, né? Então a gente entende a ideia do erro. Então o erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. Deu para entender, né? Sim, sim. Tá, então fala assim.
De fato, só o erro é vulnerável. Compreenderam, né? Sim. Aí ele diz para nós assim, ó, és livre para estabelecer o teu reino, onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. Daí ele está dizendo para nós alguns detalhes que seria importante para a gente poder estabelecer o nosso próprio reino, ou estar no nosso próprio reino, algo do tipo, né? O espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. É quase um coro. Vou ler de novo. O espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Deu para entender? Deu. Deixa eu fazer um comentário aqui, não sei se é viável esse comentário, mas eu vou fazer. Eu tô lendo e vendo, até o Tiago fez um comentário sobre isso, sobre esse trabalho, e eu fazia uma semana que eu tinha começado a ler sobre ele, sobre o Baixar. Baixar fala sobre isso aí. O livro dele, o trabalho dele, estava vendo algumas coisas dele. Aí ele fala para esse estado de graça. O que é o estado de graça? Uhum. O que é o estado de graça? Então, realmente é o nosso verdadeiro estado, né? É o nosso verdadeiro estado, porque quando nós estamos no erro, nós estamos no sofrimento, né? Nós estamos no sofrimento. Então, o estado de graça é o nosso verdadeiro estado, que é a presença que o Tiago está falando aí, ó. É a presença está presente. O estado de graça é estar no ser. Uhum. E dentro do ser vai ter todos dessas várias aquilo que pertence ao ser, né? A própria presença, né? O próprio estado de pertencimento e de permanência, a gentileza, né? Toda essa, né? A nossa compaixão, a nossa mansidão, a nossa paz, ela é um estado de graça. Então, né, é que a gente usa, é que a palavra graça não é muito comum para nós, né? Pode ser que talvez em algum outro idioma seja mais, né? Fui agraciado, né? Talvez o mais perto disso que a gente conhece do gra é a gratidão, mas a palavra graça não é, né? A gente fala, me faz de graça, né? A gente confunde um pouco, mas a graça é essa ideia, essa sensação de ser agraciado ou de estar se sentindo agraciado ou seja, se rejubilando, porque é espírito. Por isso que fala, ó, o espírito está em estado de graça para sempre. Porque o espírito é imortal, então ele é imortal, então ele está sempre em estado de graça. Daí ele está dizendo assim, né? Botando assim, né? Só um pouquinho, Tiago, que eu já leio o que você escreveu aqui, ó. O espírito, né? Vamos botar assim que tivesse três lugares diferentes, mas todas são interligadas e todas estão ligadas e são a mesma coisa. Espírito em cima, você aqui no corpo, né? Daí ele fala assim, ó, o espírito está em estado de graça para sempre. Você, em um com o espírito, você se torna o próprio espírito. Daí ele fala assim, portanto, ele está dizendo assim, tu estás em estado de graça para sempre. Deu para entender o que ele quis dizer? Uhum. Quando a gente busca se unir com o espírito, nós entramos com o estado de graça. Estando nessa sensação, és um com. Tá? A presença, na verdade, quando você está presente. Para nós, né, fica mais fácil falar assim, porque dentro dessa ideia, provavelmente para cada um de nós, tem um monte de informações que nos fazem entender isso que eu estou querendo dizer. Sara, erro é o medo, ansiedade, esses sentimentos de baixa vibração. Depois eu olho. Você está falando o quê, Tiago, por favor? Eu vou continuando aqui, vou dar uma subidinha no resto do texto. Daí... Ô, Sara, eu tô na estrada, tá? Então pode ser que fale um pouquinho.
o não estado de graça, no caso, é o medo, a ansiedade, essas coisas aí, no caso, o não perdão consigo mesmo. Sim, é que a gente tem que entender essa ideia. É porque, lamentavelmente, nós como a gente tem pouca ligação com o nosso ser, a gente não vê as sutilezas de algumas palavras e a gente coloca essas palavras para um lado muito fora de nós. Então, o estado de graça deveria ser um estado natural nosso, ou ele é um estado natural do espírito, como diz ali, né? Então, de vez em quando, a gente, entre aspas, chega perto ou se envolve devagar nesse estado de graça ou nessa sensação de graça, que é uma sensação que a gente pode colocar como uma sensação de bem-estar, que seria a mais próxima daquilo que a gente poderia talvez ter ideia do que é um estado de graça. Bom, quando a gente não está se sentindo assim, a gente está no medo. E é por aí mesmo. Na verdade, a gente vive mais no medo do que no estado de graça, né? Até por isso que a gente às vezes fala, meu Deus, né, me ajuda. É como se eu estivesse pedindo a graça. Né? A gente faz instintivamente essas coisas, né? Daí fala assim, ó. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Lembra o que é expiar, gente? Corrigir. Isso. Expiação, corrigir o erro. Então, assim, corrigir os erros, né? Desfaz todos os erros nesse sentido. E assim extirpa, ou seja, tira a fonte do medo, né? Daí, assim, ó. Todas as vezes que vivencia as garantias de Deus como ameaça, é porque estás te defendendo de uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. O que vocês entendem disso? Todas as vezes que vivencia as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Como é que é esse movimento? Toda vez que vivencia a garantia de Deus como ameaça, é porque está defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Sim, realmente. Agora a gente tem que ver um exemplo. Eu entendi, mas eu quero colocar, né, essa questão de Deus punidor, não é? Vamos botar assim. Todas as vezes que vivencia as garantias de Deus como ameaça. O que poderia ser a ideia? É porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Tem que pegar um exemplo aí, né? Às vezes vem na tua mente. Vamos ver se vocês... Uhum. Gente, é assim, ó. É que a gente pensa ao contrário. A nossa mente é invertida. Né? Lembra disso? Então, assim, muitas coisas, né, que acontecem e que às vezes aparentemente não são boas, elas são amostras de Deus para nós. E aí a gente se coloca, a gente entende aquilo como uma ameaça. Né? E pode ser coisas, vamos pegar coisas mais do cotidiano. Num momento X, né, assim, vamos botar, deixa eu tentar explicar de outro jeito. Quando a gente, por exemplo, está numa situação em que a gente está divergindo com alguém de uma forma mais forte, né? Vamos dizer assim, que a gente está meio que quase numa briga, né? Levantando a voz, a gente fica alterado, né? A gente tem que, né? Esse tipo de coisa, ela é igual à reação psicológica e física praticamente para todo mundo, né? Senão, quando a gente visse um filme, a gente não entenderia. É muito doido isso, né? Porque o filme pode não ter legenda, mas a gente entende os movimentos, até as reações, porque o ego é sempre igual, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando nós já temos o ensinamento de que é necessário perdoar, ou seja, que é necessário fazer esse trabalho de busca, né, de se unir ao Espírito, ajuda do Espírito Santo, né? Estou colocando todas as palavras ligadas ao livro aqui, né? A gente sabe que isso também pode englobar outras palavras, mas usando as palavras do 100. Bom, aí a gente sabe disso e está naquela hora do risque-rasque com alguém. Na hora, a gente vai lembrar do ensinamento. E aí e ele vai dizer para nós assim, ó, você tem que perdoar. Vamos botar assim um diálogo, como fosse isso. Não é um diálogo, ele é uma ideia. Vem algo dentro de nós. E aí a gente fala não. A gente se permite continuar brigando.
Então, aí é nessa hora, toda vez que vivencia as garantias de Deus como ameaça, porque está se defendendo com lealdade. Uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quem está defendendo aí é o ego. Deu para entender o mecanismo? Sim, sim. Então, a gente faz isso sempre. Para tudo na vida. Praticamente, nós vemos desse prisma. Muitas vezes, dentro de nós, é óbvio que vai dar errado, mas a gente insiste. Vocês já fizeram isso, não? Ou não? Sim, sim, normal. Vamos Tem botar coisa- no mundo da forma, a gente pode dizer assim, comer demais, beber É. demais, gastar demais, né? E no mundo emocional é pura, muitas emoções negativas que a gente permite entrar, né? Muitos dramas que nós continuamos, não é assim? E tem ainda os traumas, né? Nossos, que é as mágoas, os ressentimentos, e muitas vezes eles vêm à tona. É como se eles emergissem de algum lugar e algo em nós percebe que aquilo é o ego, que aquilo é um trauma, que aquilo é uma raiva, que aquilo é uma inveja, que aquilo é uma cobiça, que aquilo é uma preguiça. Não importa o nome, a gente entende, porque a gente já começou, tem uma certa já ideia de separação. Mas a gente persiste. É isso. Tá bom? Alguém quer fazer um comentário? Ou deu para entender? Pelo menos é assim que eu entendi. Daí ele fala assim, ó, quando projeta isso para os outros, né? Daí ele fala assim, tu os aprisiona. Mas só na medida em que reforças erros que já tenha feito. Daí ele fala assim, isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. Voltando a ler. Interessante isso aí, né, Sara? Quando projeta para os outros, né? Ou seja, quando projeta aí a tua ira, a tua raiva, a tua cobiça, a tua preguiça, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Aprisiona o próximo. Daí é isso que acontece, normalmente, coletivamente. Você quer comentar alguma coisa, Nerilene? Não, estou aqui vendo sobre. Lá, bem no começo do texto, ele fala assim: a expiação defaz todos os erros nesse sentido, e assim expia a fonte do medo. Eu estou vendo tanto que o Ho'oponopono é algo muito importante nesse fato aqui, né? Questão de corrigir os erros, né? Sim, se nós não fizermos isso, né? Seja qual for o tipo de ferramenta que a gente se apoie, vai continuar o mesmo. Vai continuar o mesmo. Nós vamos continuar sendo leais, ali, ó, defendendo, né, uma maldade, né, uma lealdade mal colocada. É porque eu estava observando que são nós, seres que querem melhorar, tem 3 passos interessantes. Primeiro, é a cura, né? Essa cura, né? Essa cura interna. Aí, você tem que fazer uma limpeza, né? E a limpeza de quê? De mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, tudo. Você vai olhando e vai fazendo. Para várias áreas da sua vida, né? Aí, depois dessa limpeza, você tem que ver as crenças limitantes, né? Que, às vezes, é diferente do sentimento de mágoa, de falta de perdão, a crença limitante. E depois você tem que fazer uma reprogramação. Então, né? Você tem que reprogramar, por exemplo, em relação à crença limitante. Você tem que começar a ter um outro olhar para uma situação, vamos ver, questões financeiras, questão de relacionamento, né? É um trabalho realmente, é algo assim, e você precisa ter força de vontade e chega num ponto que você fala assim, ou eu melhoro, ou as coisas Melhoro. Então, são 3 passos, né? Da forma que você colocou, é isso mesmo. Daria para abrir um leque de informações disso, né? Mas é bem isso, a gente é meio psicologicamente, a gente, para ficar mais fácil, porque no final é uma única coisa, né? É o ser ou não ser, né? Não tá assim. Mas assim, dentro desse não ser, né? Porque o ser, para a gente possa organizar, já que a nossa mente também é muito ainda usada pelo ego, muito desorganizada, ter uma ideia dessas sensações do que é um trauma, o que é uma mágoa. Porque às vezes alguma pessoa pensa que aquilo ali estava sempre ali.
e ela não entendeu que aquilo ali é só um trauma dela. Se ela trabalhar sobre aquilo, some. Da mesma forma, uma crença limitante. Se ela, às vezes, ela for entender um pouco o que é uma crença limitante, né? Ela pode, assim, eu vou usar um exemplo, mas tem um monte de pessoas que pensam que crença limitante, ela está ligada só a um aspecto religioso. Não. Não, eu estou falando porque tem pessoas, porque É. A palavra crença normalmente vem crer em Deus. Isso é verdade. Então, assim, para você ver como é níveis e níveis. Então, hoje em dia, a gente já entendeu que crença limitante é algo que nós achamos que é verdade e é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. É uma forma de explicar uma crença limitante. Mas nós temos um monte. Nós acreditamos um monte de mentiras dentro de nós, não é isso? Então, aí a gente vai vendo isso, conforme como você mesmo disse, né? E aí, depois disso tudo, né, e é que isso tudo acontece junto, né? A gente separa, mas está acontecendo. Como você está falando, a gente tem que se reprogramar. A gente tem que ter uma ideia do que onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, para onde a gente vai, né? No sentido interno mesmo, né? Não é uma coisa assim determinada, mas algo dentro de nós tem que se mover em direção a algo, né? Vamos botar assim, né? Ou o espírito tem que, né? A gente tem que buscar o espírito, não importa muito como é, mas é por aí mesmo. Faz parte. É uma forma, né? E se não fizermos isso, continuamos fazendo as mesmas coisas sempre. É mais do mesmo. É mais do mesmo, é isso mesmo. É muito doido isso, é mais do mesmo, é sempre. E aí, o que a gente vê com isso? Que essa expiação, ela tem que ser diária, tem que ser todo dia. Então, o Ho'oponopono, quando eu vi falar que o Ho'oponopono tinha que ser todo dia, eu falei, meu Deus do céu, todo dia. Mas deixa eu dar um exemplo meu aqui. Eu Eu caí. te falei que eu estou fazendo o Ho'oponopono para mim. Espera aí só um pouquinho, é que parou, eu não sei se fui eu ou foi você, se você puder, quando eu ouvi falar do Ho'oponopono, eu não consegui ver aqui. Eu estou falando assim, que o Ho'oponopono, quando alguém falou para mim que o Ho'oponopono tinha que ser feito todo dia, eu falei, meu Deus, todo dia, todo dia. Aí, mas quando você vai chegando no estado de consciência, que você vai se autoconhecendo e vendo a importância, aí você viu mesmo que é todo dia. Você não come arroz e feijão todo dia? Pois é, você quer melhorar? Você quer? Porque quantos anos nós passamos criando algo negativo, dessa e de outras vidas? Então, uma experiência minha, que eu falei para você que eu estou fazendo o Ho'oponopono para a família toda, como eu tenho essa convivência, essa coisa com família, né? Então, eu estou fazendo assim por geralzão, né? Aí eu estou usando assim, família abençoada. Né? E eu estou dando conta, graças a Deus. Família abençoada, feliz e curada, né? Então, aí eu vou fazendo, aí tem uns que a gente vai lembrando que a gente pensou que estava tudo legal, entendeu? Que a gente pensou que estava, não, tá tudo legal, entendeu? E aí você vai vendo as feridas aparecendo, entendeu? Falei, meu Deus do céu, eu pensei que isso aqui estava resolvido. Aí eu pensei que isso aqui estava resolvido, e não está. E outra situação, outras pessoas que eu pensei que eu ia ter problema, não tem. Assim, internamente, não tem. Né? Vou dar um exemplo aqui. Sobre a minha irmãzinha especial. Eu não tenho em relação a ela, não. Mas em relação à mãe, né? Eu já tenho. E olha que eu já fiz muito tempo de caderno de gratidão, né? Já superei, estou bem, eu considero que eu estou bem. Mas aí, quando eu lembro de certas coisinhas, né? Aí vem volta de novo, ressurge das cinzas. A ferida, só tá uma casquinha ali, né? Tá uma casquinha, mas se você falar, meu Deus do céu, eu não sabia que estava assim. Né? Mas eu estou conseguindo, tá limpando. Estou ficando mais leve, mais feliz, entendeu? Então, isso e por isso que tem que fazer todo dia, né? E para as outras coisas também, questão financeira, de relacionamento. Cada caso, eu acho questão de momentos, né? O momento meu é esse, família, tudo, né? Aí, dependendo da situação, você vai fazendo, né? Para fazer esse erro, corrigir esses erros aí. Porque essas coisas vão ficando armazenadas, vai virando doença, né? E quando você menos pensa,
Você tem reações na sua vida que você não sabe de onde veio. Ai, meu Deus, mas está lá porque está gravado de algo do passado e você ainda não superou aquilo. Não, é Então, muito incrível, né? E é muito legal, né? uhum, Assim, porque você faz novas descobertas. Eu, pelo menos, é, eu entendo, né? Eu não levo mais como uma coisa negativa. Porque é muito engraçado, né? Porque daí, algumas vezes, vamos supor, né? Que nem você disse, a mãe, né? Porque a gente, às vezes, resolve muitas coisas, quando faz o trabalho mesmo, consegue resolver muitas coisas com a nossa mãe. Mas aí a relação, entre aspas, está em certa harmonia, e de repente, como você diz, ressurge das cinzas sei lá, um babado para você, em parte não tem muita importância, mas aquilo vem que nem um furacão, né? Entenda a gente, né? E aí a gente saboreia com a presença e pede o perdão daquilo. É muito legal, né? Eu não sei se é assim que você está que eu estou falando e você está entendendo, explicando da mesma forma, né? Porque a gente pensava que, não, eu já fiz as pazes, né? Não. Mas é que às vezes já não é mais com a figura da mãe, aí já às vezes pode ser só um ego mesmo. Sabe aquela coisa? A pessoa em si, ela não. Você está me ouvindo, Edilene? Alô? Peraí, que eu acho que está. eu estou te ouvindo, sim, Sara, porque eu desliguei o som aqui. Porque Não, é porque a minha internet está piscando e está dizendo que está parado. Eu não sei nem se não está gravando esse Não, eu estou vídeo. te ouvindo. Não. Então, aí é porque eu estou só de olho aqui, porque eu não sei nem o que está acontecendo. Tá mil luzinhas, mil coisas. Vamos voltando à ideia, né? A ideia é essa, que às vezes a gente pensa que ainda é a mãe, não, já não é mais a mãe. Consegue entender? Porque nós temos que primeiro limpar a nossa mãe. Essa falsa mãe que a gente tem dentro, né? Uma ideia de mãe, como é que tem que ser uma mãe, como é que devia ter sido a minha mãe, ou como é que ia ser uma, né? Então a gente limpa isso. Então essa parte a gente perdoa, porque a gente entende que ela fez o papel dela como mãe da melhor maneira. Mas além de ser mãe, ela tem outras coisas, né? Ela é um ser, né? E aí que eu falo que vem à tona outras coisas que não tem a ver com a mãe. Daí é só ego com ego mesmo. Certo. Né? Uhum. Não sei se eu consegui me fazer entender, né? Não, Mas não, é muito comum isso, né? É como se ali, a partir daquele momento, vamos dizer assim, o convívio com a mãe, né? Com a pessoa que a gente diz, né? O que tem o título de mãe na nossa família, nós passamos a nos dar bem com ela. Então, não há mais atrito com a figura ou no o título mãe. Mas ela é um ser igual e tem ego igual. Então, os nossos atritos serão ego com ego, não com a mãe. Sei. Tanto que quando você ficar com raiva dela, não vai ser porque coisa que ela te deu uma chinelada ou alguma coisa. Você vai ficar com raiva dela porque no momento presente ela está fazendo alguma coisa que você não está gostando. Mas você não vai lembrar que ela é sua mãe. Não sei se você entende o que eu quero dizer ou não. Eu sei. Uhum. Não sei, isso é pessoal meu, né? Pode ser que não seja isso que está acontecendo, né? Mas é muito isso, né? Aí a gente vai entendendo né, que máscaras e personagens e muitas coisas elas vão se desfazendo, né? E vai sobrando só o ego e o ser, tanto dentro aqui quanto lá. Vamos continuando aqui. Daí que eu já nem sei. Ó, o trabalhador de milagres só pode abençoá-los e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Eu acho que isso dá para entender que foi mais ou menos a conversa que a gente teve agora, né? Deixa eu botar um pouquinho para frente aqui. Ó. Tu responde ao que percebes. E como percebe, assim te comportarás. Como é que funciona esse mecanismo? Vocês lembram? Tu responde ao o que é perceber, né? Perceber. Estou vendo. Sim, Aquela, aqui no Zen, o que é perceber? fala de percepção, né? Então, a gente tem uma percepção que pode ser vinda da totalidade, no sentido do ser, pela presença,
ou uma percepção com um olhinho assim. Então, ele está dizendo assim, tu responde ao que percebes, ou seja, o que está, né, conforme o movimento interno que você faz, e como percebe, assim te comportarás. A gente não pode se comportar de duas formas diante de uma situação desagradável, estando acompanhado com o ser, né, segurando a mão de Deus ou o Espírito Santo nos acompanhando, ou segurando a mão do ego. Não é assim? Diante de uma situação desagradável? Porque a vida não é só flores, no sentido flores assim que não vão acontecer fatos que às vezes a gente vai ter que passar por eles, né? Sejam perdas, né? Ou coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, e aquilo às vezes pode causar um baque. Mas a forma como eu vou para aquilo, que eu percebo aquilo, se eu percebo com ser, eu posso ganhar um ensinamento, eu posso ganhar uma compreensão, ter uma revelação, eu posso trabalhar mais fundo, entender um aspecto mais forte do perdão ou mesmo do perdoar. Agora, se eu deixar o ego me levar, vai ser do mesmo jeito que sempre foi. Deu para entender? Aí ele fala assim, ó, tu responde ao que percebes e como percebe, assim te comportarás. A regra de ouro que te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti, não é? Essa essa aí a regra de ouro. Se a gente entendesse essa ideia, nós tiraríamos muito do sofrimento em pouco tempo da nossa vida. Tanto o movimento, o sofrimento que vem com relação ao mundo externo, né, ou quanto em relação aos nossos sentimentos internos. Porque se a gente olha, nós somos perfeitamente capazes de perceber o que faz bem para nós. Não? E quando eu falo bem para nós, não é os desejos, é a ideia da sensação de necessidades que o ser tem, né? Então, o ser tem um corpo. O ser precisa comer, ele precisa dormir, né? No caso, porque ele está habitando um corpo que tem as suas necessidades a serem cumpridas. Também tem outras necessidades, que normalmente são as que nós normalmente negligenciamos e damos margem aos desejos. O ser, o espírito, ou esse corpo, né, o ser, ele quer paz, ele quer liberdade, ele quer sensações de plenitude, sensações de pertencimento, né? Ou seja, ele tem isso dentro dele, então ele quer vibrar nisso, mas normalmente, como o ego é mais presente em nós, nós vamos aos desejos. Desejos são outras coisas. Desejos, eles têm início, eles têm meio e eles têm fim. A paz não tem início, não tem meio, não tem fim, não tem? A paz de Deus. A alegria de Deus não tem início, não tem meio, não tem fim, certo? A liberdade, né, a sensação de liberdade, de pertencimento, não tem início, não tem meio, não tem fim, porque tudo isso são coisas ligadas à eternidade. Agora, os desejos, eles trazem o quê? Falsas alegrias, não é? Eles trazem a falsas sensações de liberdade. Então, muitas vezes, nós, normalmente, como o ego vive muito no mundo da forma, ele tende a querer coisas. E aí, as necessidades deles, né, passam a ser desejos. Deu para entender ou eu fui muito difícil o que eu quis dizer? Faz assim, se eu deu para entender. Eu não sei. Tá. Aí, então, é isso. Então, aí, ó, isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada, ou seja, ela tem que ser focada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. Então, a presença do ser, né, buscar a presença, estar com a presença do ser, vai fazer com que tu consigas viver corretamente. Aí, já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, né, todos somos filhos de Deus, né? Assim como o percebe a ambos, assim farás a ambos. Aí vem a ideia de que eu falei. Como nós não nos percebemos como ser,
e normalmente o ego, né, também está em nós, não somos nós, né? Nós não nos sentimos filhos de Deus. Por isso que nós nos tratamos mal. Deu para entender? Por isso que fazemos mal a nós mesmos, também fazemos mal ao próximo, com as falsas ilusões, com os falsos desejos. Agora, quando nós começamos a fazer bem para nós, né, buscar essas virtudes do ser, buscar esses aspectos mais elevados do espírito, porque a gente sabe que aquilo ali é bom para nós, aí o para nós é o ser, né? Nós também vamos compartilhar com o próximo a mesma coisa. Como ele diz, já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebe a ambos, assim o farás. Se eu percebo ele como um ser, perfeito. A partir da percepção da tua própria santidade, ou seja, da ideia de que você é um com o Pai, né, deves olhar para a santidade dos outros, independente de como aparentemente ele está se manifestando. Deu para entender essa explicação ou ela ficou difícil, ela ficou complicada? Se alguém quiser dar um exemplo, seria bom. Exemplo prático da vida cotidiana seria bom. Eu estou falando que isso aí é legal, a gente... Quando você começa a ver a essência do outro, né? Você começa a ver a santidade do outro, você diminui o julgamento, né, em relação ao outro, você cobra menos, né? Mas isso começa quando você começa a perceber isso em você, ou seja, você começa a perceber mais a sua essência, começa a perceber o ser divino que você é, aí você vai também perceber no outro, você vai conseguindo ver no outro a essência do outro. Aí você fica assim, mais o nível de compreensão aumenta para com o outro, né? E porque você vê que ele como é que é? Ele é um ser divino como eu, mas ele está tentando se afinar como eu, entendeu? Vamos dizer assim que naquele momento em que, por exemplo, ele possa não estar se sentindo bem ou está no momento de sanidade, você reconhece que ele só não está bem. Nesse sentido, né? Você não julga mais, ou querendo justificar a insanidade dele, ou querendo justificar que você não está insana, né? Porque o ego também é sem vergonha, né? Que você não está insano e ele está doido. Não. Tá tudo bem. Tempos atrás, a gente tende a ser muito duro com o outro, né? A gente ser muito duro, muito, né? Ai, isso, aquilo, esse tipo de coisa, né? E isso não dá em nada, esse tipo de coisa. Você termina afastando as pessoas, você termina não bem com você mesmo, né? Ou seja, há uma divisão aí, né? Que a gente entende que todos nós fazíamos muito isso, né? Às vezes não é uma coisa consciente, assim, a gente pensava que estava fazendo certo, entender isso, né? Mas daí depois a gente entende que a gente a gente tentou um melhor, que não era o melhor, né? Botar esse melhor entre aspas, e não deu bom. E aí, quando a gente entende um pouco essa nova ideia, né, de olhar para o próximo da mesma forma que olha para si, né, com amor e carinho, e a gente quando a gente passa a olhar com amor e carinho aqui dentro, a gente começa a também conseguir fazer isso com o outro. E aí, realmente, a gente percebe e a gente trazia mais coisas para a nossa vida e era desnecessário. A gente colocava mais bagagem, né, do que a gente já estava carregando, sem precisar. Como você falou. É um desgaste de energia muito grande. Isso, à toa. Nossa. À toa. Esse falou assim, gente, não vou não. Você simplesmente fala, não quero não. E não tem nada, é só, não precisa. Né? Passou, vamos dizer assim, que aquilo ali passou, tem gosto ruim. Uhum. Né? Que nem com Miranda. Não tem mais sentido, não tem mais sentido. Não tem sentido o caminho não é esse. A gente vê que o caminho não é esse. Né? Exatamente. E é simples assim.
Você não, e o bom é que você não precisa, você não pensa muito. Você só já entende, já sabe. É bem legal, é muito bom essa sensação, né? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Isso é a percepção, né, Sara? Isso é a percepção. Isso é a percepção. É a busca de uma percepção mais equilibrada. Uhum. Né? Lógico que nem... e aí a gente vai vendo que conforme a melhora, as percepções também melhoram. É como você mesmo diz, eu achava que eu não tinha mais um risco husky com tal pessoa da minha família. E você viu que tem ainda, né? Então, ou seja, isso é uma melhora na percepção. Entendeu? Porque Legal, talvez se eu viesse falar, se alguém falasse, não, você ainda tem aquilo com ele ou com ela, né? Eu vejo aí, vamos dizer, uma terceira pessoa falar, não, você... Aí, às vezes, não, imagina, para mim está tudo resolvido. Mas quando você vê, quando você percebe, aí você entende que está precisando resolver. Né? É isso, né? Certo. Vamos lá. 7. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que és, na verdade, o milagre coloca a mente em estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão. Vamos lá? Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Qual é uma mente que poderia, né? Como se diz no 100, a mente certa, né? Aí a mente certa é todos os aspectos ligados com o ser. Né? Tem a mente certa no 100 e tem a mente errada no 100, né? A mente errada, ou como diz, né? É a mente do ego, que é a mente das ilusões, a mente da separação, a mente do medo, né? Por estar unida a essa mente, ou seja, aqui no caso a mente certa, ou essa mente que ligada a